Boa noite, pessoal. Estou admitindo a entrada de alunos que estão chegando. Tudo bem com vocês? Tudo certo, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Saudade de ver vocês pessoalmente já. Saudades mesmo. Eita, faz falta, né? Muita. Bom, pessoal, é o seguinte. Boa noite a todos, né? Tá chegando aqui. Semana passada, a gente gastou muito tempo copiando as pessoas aqui que tinham vindo. Esse ano, agora, eu vou fazer diferente, né? Eu vou esperar mais um pouco e depois eu bato uma foto. E aí depois eu registro quem está presente. A gente ganha um pouco de tempo. A nossa aula é de 40 minutos, que é o tempo que o Zoom permite. Mas, normalmente, ele dá autorização para a gente renovar por mais 40. Então, a hora que terminar, muito provavelmente vai cortar do nada. Mas vocês fiquem na linha, que provavelmente eu vou conseguir entrar novamente. Se eu tiver alguma dificuldade, eu mando o recado no WhatsApp. Combinado? Certo. Muito bem. Bom, semana passada, a gente começou a discutir... Vamos de novo. Semana passada, a gente começou a discutir cinética e equilíbrio, né? Então, a gente explicou o que era o conceito de equilíbrio dinâmico, depois o conceito de equilíbrio químico. A gente chegou a falar, né, nas choques efetivos, né, que eram o que é necessário para uma reação acontecer, e que isso afetava a velocidade da reação. E a gente chegou a comentar a importância de você poder aumentar ou diminuir a velocidade da reação. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com esse conceito de velocidade e vamos tentar fazer alguns exercícios envolvendo velocidade. Aí depois a gente, dependendo de até onde a gente consiga chegar, a gente fala em equilíbrio químico, e aí a gente fala em equação de equilíbrio, em deslocamento de equilíbrio, que é o que vai interessar para a gente nesse momento. Antes de a gente começar com isso, eu queria saber o seguinte: alguém quer perguntar alguma coisa das atividades que já foram feitas? A gente tem atividades que foram antes do recesso e atividades depois do recesso, né? As atividades antes do recesso são as atividades que valiam nota, basicamente, né? Curva de solubilidade em grupo, reações iônicas que acabou virando individual, o joguinho que a gente só vai poder ver na volta, e a curva de solubilidade, que era aquele trabalho individual. Na época de recesso, a gente o exercício 4, o exercício 1, e hoje a gente vai fazer mais um exercício. A gente fez o exercício 2 também, né? Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, peraí. Professor, tem gente que não está conseguindo entrar na sala. Estou vendo aqui, é que eu estava olhando ali. Obrigado. Imagina. Pronto, já vai entrar. Já está entrando. Pronto, já entraram. Então é isso. Basicamente, essas foram as coisas que a gente comentou, né? Isso aqui é do noturno.
Bom, alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente começar a explicar esse assunto? Alguém quer perguntar alguma coisa ou podemos começar? Bom, se ninguém tem nada contra, então já vamos começar. Semana passada, a gente falou em equilíbrio, né? A gente deu até exemplo da pressão de vapor para falar sobre equilíbrio dinâmico. Depois, a gente falou em equilíbrio químico, né? Então, se a gente tem uma reação do tipo, né, do tipo H2 mais I2, né, formando duas de HI, a gente tem aqui uma determinada, essa reação ocorre a determinada velocidade. Vamos pensar da seguinte forma: toda vez que a gente estiver falando em equilíbrio químico, a gente sempre tem que lembrar de um detalhe. Tudo que eu estou falando só vale para um sistema fechado. Por exemplo, eu estou fazendo dentro de um ambiente, eu coloquei uma rolha, eu coloquei uma tampa, eu fechei de alguma forma, o sistema fechado, de modo que não tenha como entrar nada dentro desse sistema e não tenha como sair nada desse sistema. Então, quando a gente fala em equilíbrio, deslocamento de equilíbrio, a gente está falando num sistema fechado. Porque se eu tiver num sistema aberto e produzir gás, o gás vai embora, ele vai para a atmosfera e vai embora. Dentro de um ambiente fechado, não. O gás se forma e continua dentro do ambiente. Está legal? Então, se eu tiver uma reação do tipo H2 mais I2, dando 2 de H1, eu posso dizer que isso ocorre numa velocidade V1. Como está dentro de um ambiente fechado, esse HI vai se acumulando dentro desse ambiente, dentro desse sistema. E à medida que ele vai se acumulando, ele vai se chocando uma molécula de HI com outra molécula de HI. Isso pode fazer com que essa reação se reverta e duas de HI passem a formar H2 mais I2. Está legal até aí? Isso não acontece com todas as reações, mas muitas reações ocorre isso, que são reações que podem ocorrer nos dois sentidos. No sentido direto, que é quando a gente vai ter a formação de produto, e no sentido inverso, que é quando esse cara que formava produto passa a ser reagente. Então, eu tenho V1 e V2. Tá legal? Repara uma coisa. Repara uma coisa. Se eu pensar na velocidade da primeira reação aqui, na velocidade V1, esse cara vai sendo consumido ao longo do tempo. Então, vai ter menos molécula para se chocar. Então, a velocidade vai começar a diminuir. Ao mesmo tempo que essa velocidade vai diminuindo, porque eu tenho menos desse cara, eu começo a ter mais desse cara. E à medida que aumenta a quantidade desse cara, aumenta a quantidade de choques. E a reação, a velocidade começa a aumentar. Daí, eu passo a ter duas velocidades, né? A velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Essa diminuindo e essa aqui aumentando. Chega um momento em que, se uma molécula dessa se choca com essa, formando essa, duas dessa reagem e formam uma dessa e uma dessa. Ou seja, a quantidade de HI
H2 e I2 dentro do sistema não muda mais, porque essa velocidade é igual a essa. Então, à medida que esse daqui forma esse e esse forma esse. Então, chega um momento em que as duas velocidades ficam iguais. Quando a velocidade V1 fica igual à velocidade V2, nesse ponto a gente atingiu o equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio químico. Nesse ponto, a velocidade direta é igual à velocidade da reação inversa. E a quantidade dos reagentes e produtos dentro do sistema não muda mais. Então, quem olha de longe pode imaginar que a reação acabou, que a reação parou. Na verdade, ela não para nunca. Na verdade, ela atinge um equilíbrio dinâmico, onde esse forma esse e esse forma esse, só que na mesma velocidade. Então, a quantidade de cara aqui dentro não muda mais. Alguém tem alguma dúvida a esse respeito? Professor, Diga. então, enquanto o HI, o H mais I, vai se transformando em HI, essa reação, ao mesmo tempo, vai acontecendo de forma inversa. Aí vai chegar uma hora que ela entra em equilíbrio. Isso. E esse equilíbrio, assim, é legal você entender esse conceito, porque esse equilíbrio ele funciona muito dentro do corpo humano. Na parte fisiológica, esse equilíbrio funciona muito. Então, às vezes, numa simples mudança nesse equilíbrio, mudando a velocidade de uma reação para outra, né, você pode mudar o ponto de equilíbrio, você pode fazer com que a quantidade de reagentes não muda mais, mas esse equilíbrio ele pode ser atingido, por exemplo, mais para cima ou mais para baixo. Eu posso ter mais produtos ou menos produtos de um lado ou de outro. O corpo humano brinca com isso em muitas situações. Eu não sou nem biólogo, né? Então eu não tenho conhecimento suficiente para te dar um exemplo disso. Mas esse conceito é importante, que vocês vão precisar disso depois. Tá legal até aí? Sim, obrigada, professor. Eu que agradeço. Exatamente. Equilíbrio químico é quando as duas reações, a velocidade das duas reações se tornam iguais. A velocidade é igual. A quantidade de reagente e produto é constante, não necessariamente igual. Pode até ser igual ou não. Se não me engano, a acidulação do sangue para desprender moléculas de oxigênio é por equilíbrio. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, o corpo humano brinca muito com isso, né? E aí, algumas situações onde um produto, né, que a gente consome é um medicamento e dependendo aí, de repente, você mexe nesse deslocamento, desloca o equilíbrio no sentido inverso, e aí esse cara passa a ser um veneno, um tóxico, né? E aí cai naquela famosa frase, né? E a diferença entre o remédio e o tóxico é a dosagem, né? Tudo bem até aí? Então, ó, isso aqui, se não tiver, tá no material, não sei se está no material didático desse jeito, mas acho que está. Se não tiver, depois vocês me falam, eu coloco. Ó. Então, o equilíbrio químico, em resumo, ele pode ser a igualdade de forças opostas, tá vendo? Então, para ter uma velocidade, a velocidade da reação depende de algumas circunstâncias, tá? Eu cheguei a comentar sobre isso, o que altera a velocidade da reação? Cheguei a comentar sobre isso semana passada? Eu me lembro sim, professor. Você falou que sim ou que não? Sim. Sim. Vou dar uma passadinha bem rápida, tá? Então, ó, qualquer coisa que faça com que o número de choques aumente, faz com que a reação aumente a velocidade. Por exemplo, temperatura, tá? Eu lembro até que eu dei esse exemplo, né? A água ferve a 100 graus. Então, se o feijão leva 4 horas para cozinhar a 100 graus, se eu conseguir botar esse feijão para cozinhar a 110, ele vai levar 2 horas. Se eu conseguir colocar a 120, ele vai levar 1 hora. Porque tem um cientista chamado Van Toff que dizia o seguinte: cada 10 graus que a temperatura aumenta, a velocidade da reação dobra. Então, como a panela de pressão trabalha a 120 graus,
o feijão, em vez de demorar 4 horas, demora 1 hora para cozinhar. A gente deu exemplo, inclusive, de reações que precisam ser diminuída a velocidade, por exemplo, um antibiótico dentro do estômago, né? Então, pressão, né, que vale para gases, né, que aí, né, eu dei, inclusive, exemplo da seringa de injeção. Quantidade, aqui, ó, superfície de contato para sólidos, então, eu dei o exemplo do som rizal inteiro e o som rizal pulverizado, né, triturado. Eu posso também aumentar, mexer na velocidade da reação, mexendo na concentração dos reagentes. Isso é bem racional, porque olha aqui, olha. Se eu colocar hidrogênio para reagir com iodo, ele vai se chocar aqui numa determinada intensidade. Se eu aumentar muito a quantidade desse, mesmo que eu não aumente esse, o choque entre esses dois vai aumentar muito em quantidade, então eu aumento a velocidade da reação. Agora, o que mais aumenta a velocidade da reação é quando eu tenho quando eu mexo no catalisador. Porque o catalisador ele vai entrar, ele vai influir na energia de ativação da reação. Então, ele mexe muito na velocidade, né? Então, às vezes, um catalisador chega a aumentar a velocidade da reação em 100, 200 vezes. Então, porque ele atua exatamente na energia da energia de ativação da reação. Então, um monte de choques que aconteciam na posição favorável, mas não se transformavam em produto porque não tinha energia, agora tem energia suficiente para isso. Tá legal? Bom, daí a gente vai falar sobre a equação da velocidade da reação. Então, assim, ó, olha, nós temos 2 tipos de reação, tá? Que a gente chama de reação elementar e o que a gente chama de reação não elementar. O que é uma reação elementar? É aquela que ocorre numa única etapa. O que é uma reação não elementar? É aquela que ocorre em mais de uma etapa para a reação acontecer. Tá legal até aí? Quando eu tenho uma reação elementar, por exemplo, vamos imaginar que essa reação aqui seja uma reação elementar, tá? Que ocorre numa única etapa. Se eu quiser calcular a velocidade dessa reação, a velocidade V1 é definida por uma constante vezes a concentração molar desse cara elevado a esse expoente, vezes a concentração molar desse cara elevado a esse expoente. Quando não tem nada na frente, é 1. Então, isso aqui é elevado a 1, isso aqui é elevado a 1. Se eu quisesse pensar nessa reação aqui, a velocidade dessa reação seria, a V2 seria igual a uma constante vezes a concentração molar sempre do reagente desse cara, agora elevado ao quadrado. E aí ficaria desse jeito. Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Esse cálculo, professor, é para achar a velocidade? Isso é só a equação para expressar a velocidade. Não significa que a gente vai calcular a velocidade. Mas se eu quisesse calcular a velocidade, seria muito simples, porque essa constante eu tenho que te dar. Tá? Concentração molar em mols por litro dos reagentes, a gente também tem. Era só multiplicar tudo para achar a velocidade. Mas o nosso objetivo não é esse, tá? A gente só quer que você saiba fazer essa expressão. Nesse momento, só isso que me interessa. Tá legal? Tá bom. Tá tudo certo? Muito bem. Vamos imaginar não elementar. Oi?
Mostra para mim mais um pouco aí para mim copiar. Oi, desculpa. Quem é que estava falando? Rosana. Fala, Rosana. Fala. Mostra para mim de novo, então. Tá, mas assim, tá, eu estou mostrando aqui, mas assim, a gente vai voltar nisso, viu? Tá? A gente vai voltar nisso aí. Tá? Muito bem. Isso a gente está falando numa reação que é elementar. Agora, e quando a reação não é elementar? Como é que a gente sabe que a reação não é elementar? Só tem um jeito, né? Você vai descobrir isso no laboratório. E para você descobrir isso, não tem alternativa. Eu tenho que falar para você, essa reação não é uma reação elementar. E eu tenho que te dizer quais são as etapas dessa reação. Por que que eu vou te dizer isso? Porque alguém foi no laboratório, pesquisou e descobriu que é desse jeito. Por exemplo, como é que eu posso fabricar ácido sulfúrico? Na indústria, até hoje, é fabricado desse jeito, e ele também é possível de se formar dessa forma na atmosfera. Vamos falar o exemplo da atmosfera. Você pega um combustível que tem enxofre, tá? Por exemplo, um óleo diesel, tá? Um óleo combustível pesado. O enxofre queima, né, quando você está queimando combustível e forma SO2. Esse SO2, em contato com o oxigênio do ar, forma SO3. Quando cai a chuva, a água reage com SO3 e forma ácido sulfúrico. Exatamente essa reação é que é utilizada na indústria para a fabricação de ácido sulfúrico. Só que as pessoas sabem que eu não consigo, eu posso até simplificar essa reação e deixar ela dessa forma. Então, você olhando essa reação dessa forma, parece que se você pegar enxofre, colocar oxigênio e água, vai formar ácido sulfúrico. Não é verdade. Primeiro, o oxigênio vai ter que queimar o enxofre, esse SO2 vai ter que formar SO3, e esse SO3 é que vai formar ácido sulfúrico. E essa reação aqui, essa etapa é muito rápida. Essa etapa aqui é uma etapa muito lenta. Então, se eu quiser mexer na velocidade da reação, eu tenho que mexer nessa etapa, que é a etapa mais lenta. Então, a velocidade dessa reação, ela vai ser, a expressão da velocidade vai depender da etapa mais lenta. Eu só sei que é essa etapa mais lenta porque alguém foi no laboratório e falou. Ou seja, numa prova, num exercício, eu tenho que te dizer que essa é a etapa mais lenta. E aí você faz a expressão da velocidade. A velocidade é igual a K vezes a concentração molar de SO2 vezes a concentração molar de O2 elevado a meio. Tá? Então, a expressão da velocidade dessa reação é essa. Por quê? Porque eu sei que essa reação ocorre em mais de uma etapa, e que essa etapa é a etapa mais lenta. Dúvidas? Professor, então eu sempre tenho que expressar a velocidade pela reação lenta. Desde que a reação seja não elementar. Se eu falar, numa reação elementar, ou se eu não falar nada que subentende que a reação é elementar, se eu não falar nada, subentende que é elementar. Ou se eu disser que é elementar, aí você considera a reação como uma reação única. Se eu te der reações parciais, aí você tem que fazer pela etapa mais lenta. Tá. E aí essa etapa mais lenta que o senhor informa qual que é, para eu poder expressar. Tá bom. Se eu não informar, você simplesmente responde, eu não tenho como fazer a equação da velocidade porque eu não sei qual é a etapa mais lenta. Tá bom? Entendi, professor. Quem tem dúvida? Muito bem. Eu não entendi. Oi? A Rosana não entendeu. Não entendeu. O que não ficou claro, Rosana? Fala para mim. A última coisa que você falou agora. Eu estava falando do seguinte, Rosana. Se a reação é elementar, eu faço a equação da velocidade olhando a reação e ponto. Se eu disser que ela é não elementar, eu vou ser obrigado a te dizer quais são as etapas dessa reação e qual é a etapa mais lenta. Aí você vai simplesmente olhar para a etapa mais lenta como se aquela fosse a única reação.
como se aquela fosse a reação elementar. E você faz a equação da velocidade pensando só naquela reação, só na etapa mais lenta. Tá legal? Ficou claro? Ok, Hã? ok, Ok? ok. Rosana, você está dando um ok meia boca, né? Tipo assim, tá, eu entendi, mas não é bem assim, né? Então, mas eu não estou muito preocupado com isso, Rosana, sabe por quê? Porque a gente vai mostrar uma lista de exercícios. E nesse Sim, exercício a gente vai explorar esse conceito aqui. Assim, para você entender legal, você vai ter que fazer exercício sobre isso também, sim, tá? com Se ficar certeza. só na dependência do meu, você entende o meu, só que depois sozinha você não consegue fazer, eu não consigo entender a tua dúvida, tá legal? Então Com você precisa, certeza. Com não faz certeza. mal que erre, a gente sempre fala isso. Errar é ótimo, errar faz bem, a gente aprende quando a gente erra. Então olha aqui, ó. O exercício, esse está naquela lista de exercícios, tá? Então ele diz o seguinte, ó, para esta equação aqui, e ele dá essa equação aqui, ó, 2A mais 3B mais C, 2D mais 3F. Tá legal? Isso está no exercício, tá? Na lista de exercícios. Aí ele pede assim, né? Equacione a equação da velocidade. O ideal seria falar expressa a equação da velocidade. Deixa eu ver que está aqui. Supondo que a reação é elementar. Então, se ela é elementar, ela ocorre numa única etapa, tá? Tá vendo, Rosana? Sim, Tá, então olha aqui, ó. A reação é essa aqui, tá? Então a velocidade da reação vai ser o quê? Velocidade é igual a uma constante vezes a concentração molar de A elevado ao quadrado, vezes a concentração molar de B elevado ao cubo, vezes a concentração molar de C. Ou seja, a equação da velocidade vai ser uma constante, concentração molar de A elevado ao quadrado, concentração molar de B elevado ao cubo e concentração molar de C. Está claro? Aí, só um minuto, espera aí. Está claro, gente? Eu fui mexer aqui para ver se... Professor, eu posso usar catalisador em qualquer reação? Não, né? Essa pergunta é uma pergunta legal, mas assim, não é bem que você não pode. Poder, você pode. O problema não é poder, o problema é você ter o catalisador, entendeu? Porque não é muito fácil você conseguir descobrir qual é o catalisador, não. Espera aí, que eu já fiz alguma besteira aqui. Espera aí. Eu fui mexer na galeria aqui para ver se eu consegui alguma coisa, aí, em vez de eu conseguir, piorei tudo aqui. Ó, daqui a 10 minutos, a gente vai... daqui a 10 minutos vai terminar essa aula daqui, tá? Mas isso não é um problema, depois a gente vai entrar novamente, tá legal? Se der sim, a alguma gente zebra, eu entra. aviso para vocês. A É que, gente entra. então, beleza, tá claro até aqui. Vamos ver, vamos adiante.
Muito bem. Então, aqui, ó. Então, a velocidade dessa. Agora, aqui, na próxima pergunta, ele fala o seguinte: ó, a equação da velocidade, supondo que a reação é não elementar. Ora, ele fala que essa reação não é elementar. Tá legal? Então, se ela não é elementar, o que eu não sei se essa reação ocorre, eu já sei que ela não é elementar, então eu já sei que essa reação não ocorre numa única etapa. Eu não posso fazer a equação da velocidade igual a essa. Eu não sei quais são esses valores. Esse e esse. Por exemplo, se o C não participa da reação, isso aqui é 0C, ou seja, aqui vai ficar C elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Ou seja, esse cara aqui não vai participar da reação. Só que esses valores aqui, ó, 2, 3, 1, ou se tivesse algum zero, eu só sei se eu te der essa informação ou se você for para o laboratório buscar isso. Então, uma pergunta desse tipo, você poderia responder da seguinte forma: se a reação não é elementar, eu não tenho como saber qual é a expressão da velocidade. Ou você pode expressar dessa forma. Olha, aqui, olha. Aqui, ó. Como a equação aqui, ó, aqui, ó. Ó, aqui para mim, ler ao contrário é difícil, né? V é igual a elevado a x, b elevado a y, c elevado a z. E quais são esses valores de x, y e z? Eu não sei, isso são determinados experimentalmente. Então, eu posso colocar aqui desse jeito e falar simplesmente, olha, x, y e z é determinado experimentalmente. Como isso aqui já responderia essa questão? Como eu estou explicando para vocês, eu fiz um pouco mais além. E aí eu escrevi o quê? Olha, se conhecermos a etapa mais lenta, a expressão da velocidade pode ser determinada como na questão anterior. Então, aí eu dou como exemplo isso aqui. Aí aqui, Rosana, que eu queria que você prestasse atenção. Então, olha aqui. Ó. Aqui é a equação, tá? Só que essa equação ela é dividida, né? Ela acontece em várias etapas. Vamos fazer de conta que a etapa mais lenta é essa aqui, ó, 2A mais B, dando A2B. Então, o que acontece? A expressão da velocidade só vai depender dessa etapa aqui, porque essa é a etapa mais lenta, como se essa reação fosse única. Então, eu ficaria com a velocidade igual a constante, vezes a concentração do A elevado ao quadrado, vezes a concentração do B. A vezes a concentração do A elevado ao quadrado, concentração do B, vezes um K. Isso seria a velocidade para essa reação, caso ela fosse não elementar e caso eu soubesse, né, eu tivesse dado que a etapa mais lenta é essa reação aqui. Está claro? Deixa eu tomar uma água. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, dúvidas? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente só tem mais 5 minutos nessa aula, depois a gente vai ter que entrar de novo. Então, eu vou bater uma foto aqui de quem está assistindo a aula, para eu poder depois marcar quem assistiu a aula e quem não assistiu. Deixa eu...
Professor, esse Diga. material que o senhor está mostrando, o senhor vai colocar no portal? Eu acho que ainda não está no portal. Não, esse aqui não está mesmo, porque esse aqui foi o resumo que eu fiz para poder dar aula para vocês. Ah, Isso aqui, isso que eu estou te mostrando agora, na verdade, é a resolução da lista 1. Então, o que está no portal é a lista 1. Tá? Isso aqui é a resolução, que eu pretendo colocar no portal mais para frente, porque primeiro eu quero que vocês resolvam isso aqui sozinhos, mesmo que errem. E aí, depois, mais para frente, eu coloco no portal para você ver onde você errou. tá bom, professor. Tá, obrigada. Uhum. Ó, faz parte da primeira questão também a seguinte pergunta: o que deveria ocorrer com a reação se aumentássemos a temperatura em 20 graus? Justifique a resposta. Bom, o que acontece com a velocidade quando eu aumento a temperatura? Aumenta. Aumenta a velocidade. Por que a velocidade? Porque aumenta o número de choques. Tá? Então, Aumenta a velocidade. aumenta o número de choques, aumenta a velocidade da reação. Tá legal? Então, eu sempre tenho que explicar isso daí. Então, como é que eu explico? Se eu aumento a temperatura, eu aumento o número de choques. Se eu aumento o número de choques, aumenta a velocidade. Eu poderia até dar uma incrementada, né? Não é necessário numa prova, mas hoje eu estou falando, né? Porque exatamente, mestre, porque o fator de Van 't Hoff, né? Ele é um dado experimental. Não pode ser levado ao pé da letra, mas ele está muito próximo da realidade. Então, dá até para aceitar isso, né? Então, Van 't Hoff diz o seguinte, né? E quando você aumenta 10 graus, como a Mércia mesmo já tinha percebido, exatamente isso que está aqui, ó, tá? Então, um aumento na temperatura provoca uma maior agitação entre as moléculas, consequentemente, aumenta o número de choques, aumentando, então, a velocidade da reação. Segundo Van 't Hoff, cada 10 graus a relação dobra, como eu estou aumentando 20, a velocidade da reação seria 4 vezes maior, quadruplicaria exatamente por causa disso. Entenderam? Está claro? Bom, depois ele faz a seguinte pergunta. Não, agora aqui não adianta. Eu vou parar aqui, que vai acabar o tempo, senão vai ficar cortado no meio, né? Vai acabar o tempo, então eu vou ficar conversando com vocês um pouquinho aqui. Quando cair, a gente vai voltar a entrar de novo. O material de equilíbrio fala que, dependendo do tipo de reação, pode fazer o deslocamento de equilíbrio. Então, Guilherme, deslocamento de equilíbrio, a gente ainda não conversou sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas, por enquanto, a gente ainda não falou sobre isso, tá? Vamos ver se dá tempo de falar sobre isso hoje. Eu espero que dê tempo, mas eu não sei se vai dar tempo de falar isso sobre hoje, tá? Mas é isso aí, tá? Você já está... Vocês, na verdade, já é a segunda vez, né, que vocês antecipam alguma coisa, o que significa que vocês leram a...
Tá certo, mas você leu, né? Falou que pegar antes da aula começar. Tá tudo bem, entendeu? Pietro. Menos, né? Calma aí. Calma aí, o texto não ia. Vamos lá. Letícia, o professor está valendo presença na aula. Para constar como presença, como se fosse chamada, não. Ela vale assim, para que a gente Ele possa. está preocupado com a computação agora, ele está em cima de você. Ver quem está se dedicando, se numa hora precisar fazer um arredondamento de nota, a gente tem de onde tirar uma nota, coisa desse tipo, né? Uma bonificação. Mas, assim, se o cara não puder assistir a aula, ele não vai ser prejudicado por causa disso, tá? Não entendeu a parte do duplicar. Eu estou dizendo o seguinte, Van Toff dizia o seguinte, que cada vez que você aumenta a temperatura em 10 graus, a velocidade dobra. Então, se aumentar em 10 graus, a velocidade dobra. O exercício fala em aumentar a velocidade em 20 graus. Então, dobra e dobra de novo, 4. Se aumentasse mais 10, ia ser 8. Então, a cada vez que você aumenta 10 graus, ela vai dobrando a velocidade. Walter, o senhor deu presença. Aí a Ana Laura está pedindo para o pessoal desligar o microfone. Walter, você estava na aula anterior? Eu tirei foto no final da aula, Walter. Aqui, sim, Walter. Teu nome está aqui, está na lista. Não, mas eu tirei. Teu nome apareceu, Walter. Fica tranquilo. Tá? Não, fica tranquilo. Eu já vi aqui, já conferi, teu nome está lá. Aí tem mais gente querendo entrar. Valéria. iPhone. Quem é iPhone? Eu preciso saber quem é, porque na hora que eu faço a chamada, deixa eu admitir aqui, alguém sabe quem está se identificando como iPhone? E depois eu não consigo. Desculpa, gente, o áudio está aberto, estou tossindo. Essa última pessoa que entrou Ao aqui, Covid. iPhone, quem é? Quem é? Não, é que a Lê tossiu e eu falei para ela que é o Covid na sala. Eu tossi sem querer com o microfone aberto, professor. Pessoal, quem está com o telefone aberto, desliga. Eu não posso continuar enquanto eu não souber quem é iPhone. Quem é que se identificou como iPhone aqui? Espera aí, deixa eu ver se colocou no chat. Eu acho que é a Natasha. Bom, eu preciso saber, porque senão eu vou ter que tirar ela do grupo. Natasha, é você que está aqui como iPhone? Se identifica. É só você ligar o microfone. Foi a última que entrou. É só você ligar o microfone e responder que eu consigo identificar aqui pelo telefone. Aqui, ó. iPhone. Pronto. Se liberou. Oi, quem é que está falando? É Natasha. Natasha? Então, Natasha, Isso. porque é o seguinte, depois vai aparecer aqui com 2 problemas, né? Deixa eu marcar aqui, porque senão tu vai ficar com falta. Não se identifica mais desse jeito. Eu tenho 2 problemas aí.
eu saber quem é para não te prejudicar, para você não ficar com falta. E o outro é que isso aqui é um site meio que público, né? Então, eu tenho que ter um cuidado de quem está entrando, porque senão a pessoa pode entrar e fazer... deixa eu marcar aqui. Eu estou tentando Uma mudar. intencionada pode entrar e criar problema, entendeu? Então, eu preciso realmente ver quem é. Então, na próxima vez, você se identifica de uma forma diferente, tá legal? Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, agora eu consegui o que eu queria. Eu tinha feito alguma besteira aqui e eu não tinha conseguido enxergar as pessoas aqui do lado numa lista que fica mais fácil. Bom, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Não. Então, muito bem. Olha aqui. Ó. A próxima pergunta é a seguinte. Ó. Gente, na próxima aula, se alguém se identificar que não seja pelo nome, eu não vou aceitar a entrada, tá legal? Então, e se identifica pelo nome, senão não tenho como aceitar a entrada, tá legal? Bom, vamos lá. A próxima pergunta. Se todos os reagentes fossem gasosos, o que ocorreria com a velocidade se aumentássemos a pressão? Justifique. Então, pensa assim. Rosana, tu está me ouvindo? Então, ó, Rosana, imagina todos os compostos gasosos. Então, imagina, né? Está gasoso, as moléculas estão assim, uma se chocando com a outra, tá legal? Se eu aumentar a pressão, esse número de choques aumenta ou fica igual? Aumenta. Aumenta. Se aumenta o número de choques, aumenta a velocidade. Ficou claro? Sim. E aí a gente responde isso dessa forma. Olha, se aumenta a velocidade, né? Aqui é. Se aumenta o número de choques, se aumenta a pressão, como está no estado gasoso, se aumenta a pressão, aumenta o número de choque entre as moléculas. Se aumenta o número de choque, aumenta a velocidade. Tá legal? Muito bem. Agora, olha aqui. Vamos voltar aqui. Olha aqui. Voltamos àquele exemplo do hidrogênio com o iodo, né? Isso aqui está no portal, tá? Hidrogênio com iodo formando 2 HI, velocidade V1. Hidrogênio com iodo formando 2 HI na velocidade V2, quer dizer, sentido inverso, esse cara vindo para cá. Então, essa reação de ida, essa reação de volta. No equilíbrio, V1 é igual a V2, ou seja, isso é igual a isso. Como a expressão da velocidade dessa reação aqui é HI ao quadrado e dessa daqui é H2 vezes I2, a expressão da constante de equilíbrio vai ser Kc é igual a isso dividido por isso. Deixa eu ver se eu tenho uma... explicando melhor isso aqui. Isso aqui... Aqui, ó. Isso aqui tá no portal, tá? Olha aqui, ó. V1 vamos pensar nessa reação aqui, ó. A razão
Bzinho, Bzão, Czinho, Czão. Então, a velocidade da equação dessa reação direta é V1 é igual a elevado a zinho vezes B elevado a Bzinho, vezes uma constante, que eu vou chamar de K1. Essa daqui, que é a reação inversa, vai ser, a velocidade vai ser K2 vezes C elevado a Czinho vezes D elevado a Dzinho. Tá legal? Então, eu posso expressar isso desse jeito. Ó. V1 é igual a Azão elevado a Zinho vezes Bzão elevado a Bzinho. E o V2, K2, C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho. Até aí, alguma dúvida? Tá legal? Bom, agora olha aqui. Ó. Como no equilíbrio V1 é igual a V2, esse V1, que é K1, é igual a isso aqui vai ser igual a isso, ou seja, K1 vezes A vezes Azinho, B vezes Bzinho é igual a K2, C vezes Czinho, D vezes Dzinho. Isso é igual a isso, tá? Porque no equilíbrio as velocidades são iguais. Isso daí é condição de equilíbrio. Então, eu posso colocar esse negócio vindo para cá, ó. Isso aqui vindo para cá. Então, vai ficar K1 sobre K2 é igual a isso vindo para cá, ou seja, K1 sobre K2 é igual a C sobre C, D, Azinho A e Bzão, Bzinho. Deu para entender? O cara que fez isso pela primeira vez cismou de fazer assim, né? Passar esse para cá e esse para cá. Se ele tivesse feito ao contrário, tudo que se fala de equilíbrio estaria ao contrário, e a gente teria reagente sobre produto. Só que isso já foi feito e o cara que fez desse jeito. Então, como todas as constantes são calculadas em cima desse conceito que já está que foi adotado por todos, então eu sempre coloco produtos sobre reagente. Uma constante dividida por outra é uma nova constante. A divisão de duas constantes é uma nova constante. Então, isso aqui eu chamo de Kc. Então, Kc vai ser sempre a concentração dos produtos dividida pela concentração dos reagentes. É desse jeito que a gente calcula a expressão da constante de equilíbrio. Quem tem dúvida? Sem problemas? Então, professor, ele passa o K2 dividindo e aí ele passa os reagentes dividindo. Vamos ver isso melhor. Aqui, ó. Mostra a equação da constante de equilíbrio para essa reação. Depois, mostra a equação da velocidade para essa reação direta, supondo que é uma reação elementar. Quem é que estava falando comigo, que estava aqui em cima? Acho que sou eu, professor Leandra. A Leandra, né? Isso. Tudo bem, Leandra? Tudo. Então, olha para cá. Imagina na tua cabeça como é que vai ficar a expressão da constante de equilíbrio. Só pensa como é que tu acha que poderia ficar isso. Olha só como é que ficou, né? Olha aqui. Kc, produto de concentração de D elevado ao quadrado, vezes a concentração de F elevado ao cubo, dividido pela concentração de B elevado ao cubo, a concentração de A, né, elevado ao quadrado, B elevado ao cubo, vezes C. Ó. Entendeu? Sim. E a velocidade dessa reação seria eu olhar só para isso daqui, ou seja, com uma constante, concentração de A ao quadrado, B ao cubo e C normal. Tá legal? Sim, professor. Alguém tem alguma dúvida?
Eu quero essa lista, eu quero que vocês me entreguem essa lista para a semana que vem, tá? Se der tempo. Quem não conseguir, entrega mais para frente, mas eu quero que vocês me entreguem essa lista, tá legal? A Irabel está querendo entrar aqui. Eu já autorizei, mas ela está demorando para entrar. Mas já está autorizada, que não sei por que às vezes demora mesmo. Agora entrou. Eu acho que a Irabel não conseguiu entrar. Sempre vai ser a letra entre parênteses, o número não. Olha essa equação aqui, Walter. Vamos supor que eu pedisse para você fazer a constante de equilíbrio disso aqui. Como é que ficaria? NH3, concentração de NH3 ao quadrado, dividido pela concentração de N2, vezes a concentração de H2 ao cubo. Entendeu, cara? Então, esse ali, a gente está falando em letras, né? Porque, na verdade, ali é um exemplo literal, mas não necessariamente, né? Às vezes você tem um exemplo não literal, às vezes você tem um exemplo de reação realmente com a... Ok. Então, está entendido. Eu estou preocupado com a Irabel, porque ela estava querendo entrar aqui e eu não estou vendo o nome dela aqui. Eu admiti a entrada dela, mas eu não estou vendo o nome dela aqui. Eu achei que ela tinha entrado. Deixa eu ver se ela tem alguma informação no WhatsApp. Olha, ela está tentando de novo. Eu admito aqui, eu não sei por quê, aparece aqui que está entrando, mas parece que não entra nunca. Agora acho que entrou. Não. Ah, está aqui, agora entrou. Agora entrou. Então, a parte da divisão novamente. Aqui, ó. Quem perguntou de novo, vamos imaginar essa reação aqui, supondo que essa reação é elementar. Tá? Isabela, tá vendo, Isabela? Então, vamos imaginar que essa reação seja uma reação elementar.
Qual é a expressão da velocidade? Isso aqui vezes isso elevado ao cubo. Ou seja, V é igual a uma constante vezes a concentração molar de N2 vezes a concentração molar de H2 ao cubo. Ou seja, a expressão da velocidade vai ser uma constante vezes N2, não tem ninguém na frente, a primeira, vezes H2 elevado ao cubo. Agora, se eu quisesse a constante de equilíbrio Kc, primeiro produto, NH3 elevado ao quadrado. Então, a equação era essa aqui, né? Então, eu quero a expressão da constante de equilíbrio. Primeiro produto, NH3 elevado ao quadrado, sobre os reagentes. E aqui vai ficar N2 vezes H2 ao cubo. N2 vezes H2 ao cubo. Ficou claro? Ficou claro? Isabela? Ficou ótimo. Tá legal? Agora nós vamos discutir um outro conceito, tá? Agora nós vamos discutir um outro conceito, que é quando a gente fala em deslocamento de equilíbrio. Bom, o que a gente quer dizer com isso? Vamos supor aqui que eu tenha um equilíbrio dinâmico, né? Um equilíbrio, uma reação que está em equilíbrio. Por exemplo, essa daqui, que estava faltando uma seta nos dois sentidos, né? Porque aqui, por exemplo, uma equação dessa do equilíbrio. Então, no equilíbrio, essa velocidade é igual a essa. Eu chamo essa reação daqui para cá, que é a reação comum, de reação direta. E essa reação daqui para cá, de reação inversa. Toma cuidado com uma coisa, que eu já vi gente errar na prova por causa disso. O fato dessa setinha aqui de cima estar virada para cá e essa estar virada para lá não quer dizer nada, tá? Eu poderia colocar essa seta virada para cá em cima e essa daqui embaixo, tá? O que importa é que tem uma para um lado e uma para o outro. Tu olha a direção, não quem está em cima e quem está embaixo. Tá legal até aí? Tá? Então, se eu fizer alguma coisa com essa equação aqui dentro desse sistema, que isso aqui está dentro de um sistema fechado, se eu fizer alguma coisa que mexa no número de choques de um lado diferentemente do outro, eu posso deslocar o equilíbrio. Deu para entender? Tá legal? Então, algumas coisas interferem no deslocamento de equilíbrio. Por exemplo, a temperatura, tá? Eu tenho dois tipos. Vou pegar a Rosana, tá? Eu posso reconhecer a Rosana pelo rosto, eu posso reconhecer a Rosana pelo nome completo dela, eu posso reconhecer a Rosana pelo CPF, pelo RA ou pelo RG. Deu para entender? São 5 jeitos diferentes que eu consigo reconhecer a Rosana. Assim, do mesmo jeito, uma equação química, uma reação química. Eu posso enxergar a reação química sob vários aspectos. Eu posso me preocupar com a reação, me preocupando somente com o equilíbrio, com os produtos. Quem é que reage e quem é que forma? Eu posso me preocupar só com isso. Tá? Então, eu quero saber quem reage, eu quero saber quem forma. Por exemplo, que nem a gente fez em reação iônica. Eu quero saber quem reage, o que reage, o que forma. Eu posso me preocupar em saber a velocidade com que essa reação ocorre. E aí eu tenho que enxergar essa reação sob um ponto de vista diferente. Tá legal? Eu posso me preocupar com a temperatura dessa reação, com a energia. Será que essa reação libera energia para o meio ambiente, quer dizer, é exotérmica, ou
absorve energia do meio ambiente, quer dizer, é endotérmica. Deu para entender? Gente, uma pergunta. Quem tem dúvida do que é exotérmica e o que é endotérmica? Alguém tem dúvida nisso? Fala agora, porque é muito simples de explicar. Tá? Alguém tem dúvida do que é endotérmica e o que é exotérmica? Professora, exotérmica é quando esquenta, né? E endotérmica é Você, Leandra? Então, ótimo. Tem um monte de gente que vai te dever um cafezinho. Né? Então, depois tu cobra. Depois tu cobra. Então, você sabe a diferença de exoesqueleto e endoesqueleto? Ai, professor, não lembro. Não? Que vergonha. Tu sabe qual é o bicho que tem exo? Não, mas é fácil isso. Exato, o Guilherme respondeu, né? Exoesqueleto é o esqueleto externo ao corpo. Por exemplo, sei lá, um caranguejo, por exemplo, né? Exo é do lado de fora, endo é do lado de dentro. Tá legal? Então, exotérmica significa calor para fora, endotérmica significa calor para dentro. Tá legal? Agora, presta atenção numa coisa, porque é isso que causa muita confusão. O que é uma reação exotérmica? Uma reação exotérmica é que libera calor para o meio. Leandra, olha para mim. O que é o meio? Se você estivesse testando uma reação, o meio é a tua mão. Deu para entender? Então, a tua mão é o meio ambiente. Então, uma reação exotérmica, quando você coloca a mão, a tua mão queima. Deu para entender? Porque ela está dando calor para o meio ambiente, e o meio ambiente é a tua mão. Então, uma reação exotérmica se sente quente, uma reação endotérmica, você coloca a mão, você sente ela fria. Por exemplo, uma dissolução exotérmica, ácido sulfúrico em água. Tu coloca ácido sulfúrico em água, gente, nós só temos 10 minutos. Coloca ácido sulfúrico em água, esquenta pra caramba, é capaz de queimar a tua mão. Se tu colocar cloreto de amônia em água, tu coloca a mão, fica gelada a tua mão, porque é uma dissolução endotérmica. Tá legal? Então, quando eu tenho uma reação exotérmica, quer dizer, que libera calor para o meio, é muito bom para essa reação que o meio ambiente seja capaz de absorver essa energia, absorver esse calor. Faz sentido para vocês? Faz sentido, Rosana? Se ela libera calor, é bom que eu tenha alguma coisa que absorve esse calor. Então, o que significa? Por uma reação exotérmica, quanto menor a temperatura, melhor para a reação. Então, se eu diminuo a temperatura, eu vou deslocar a reação, o equilíbrio, no sentido da exotérmica, porque a temperatura está mais baixa. Então, ela vai ajudar a parte exotérmica. Então, uma diminuição de temperatura desloca o equilíbrio no sentido da endotérmica. E um aumento da exotérmica, o aumento da temperatura desloca esse equilíbrio no sentido da endotérmica, que é aquela que está gelada, aquela que precisa de calor. Quanto mais eu aquecer, melhor. Está claro até aí? Pode repetir essa parte, professor? Viajei nessa parte. Não, não vou repetir, não, porque eu não gosto de você. Peraí, deixa eu bater uma foto aqui. Que tá Alguém pergunta, gente, que ele não gosta de mim. E o pior é que está gravado. Você pode até provar isso aí, né? Eu estou gravando. Espera só um pouquinho. Isso. Oba! Deixa. Eu preciso disso aqui para depois registrar quem veio. Então, pessoal, então é o seguinte, ó.
vamos lá. Nessa última parte, professor, que a Então, reação exotérmica... repara assim, ó, se uma reação, vamos supor, essa reação aqui, ó, tá? Se essa reação daqui para cá libera calor, ela é exotérmica, tá? Se ela daqui para cá absorve calor, ela é endotérmica. Então, ela é endotérmica para cá e exotérmica para lá. Se ela é exotérmica para cá, com certeza ela vai ser endotérmica. Então, se ela é exo para um lado, ela é endo para o outro. Tá legal? Tá. Então, tu quer que ela seja, nesse sentido, exo ou endo? Exo. Então, daqui para cá é exo e daqui para cá é endo. O que é bom para a reação exotérmica? Aumentar a temperatura ou diminuir? Diminuir? Diminuir, porque exo libera calor. Então, quanto menos eu diminuir, mais facilmente eu absorvo esse calor liberado. Ou seja, se eu diminuir a temperatura, essa equação, o equilíbrio desloca para cá. Eu passo a ter mais produtos do que eu tinha antes e menos reagentes do que eu tinha antes. Se eu aumentar a temperatura, ela vai deslocar no sentido da endo. Aí eu diminuo esses caras daqui. Isso é muito utilizado industrialmente para aumentar ou diminuir a quantidade de produto formado. Deu para entender agora? Então, professor, se a reação ela é exotérmica e eu aumento a temperatura, eu vou ter menos produto formando. Então, isso. Toda reação é exo ou endo para um lado. Se ela for exo para um lado, é endo para o outro. Se for endo para um lado, é exo para o outro. Tá legal? Tá. Ok. Muito bem. Outra coisa que influi no equilíbrio, que eu posso pensar, é concentração dos reagentes. Então, por exemplo, de novo, nessa reação aqui, tá? Concentração. Se eu aumentar a concentração desse cara, aumenta muito mais o número de choque desse do que desse, não é verdade? Sim. Então, aí a reação, o equilíbrio desloca para cá. Se eu aumentar desse cara, o equilíbrio desloca para cá. Então, quando eu aumento a concentração de um reagente qualquer, o equilíbrio sempre desloca para o sentido oposto. E se eu diminuo a concentração, ele desloca para o sentido dele, né? Então, se eu diminuo, por exemplo, essa equação aqui, né? Essa equação aqui. Se eu aumentar a concentração de B, desloca para cá. Se eu diminuir a concentração de B, A ou C, desloca para cá. Se eu aumentar desse cara, desloca para cá. Se eu diminuir desse cara, desloca para cá. Tá legal? Professor, tudo acontece ao mesmo tempo? Sim, porque você está dentro de um sistema fechado. Imagina a equação acontecendo dentro desse frasco. Eu coloquei 2 caras para reagir aqui dentro e fechei. Então, vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Esse troço aqui vai vir tudo aqui dentro. Eu vou brincar com o que está aqui dentro de acordo com o que eu tenho interesse. Então, por exemplo, numa indústria, tá? Eu quero produzir esse cara aqui. Tá legal? Me interessa produzir esse cara. E é um sistema fechado e constante. O que acontece? Isso aqui vai estar junto com isso, tudo aqui, dentro do mesmo lugar. Se eu conseguir dar um jeito de tirar só esse cara daqui, a reação, o equilíbrio vai deslocando para cá e produzindo cada vez mais desse cara. Então, por exemplo, vamos supor, tudo isso aqui é gás, menos esse aqui é líquido. Eu boto uma torneirinha embaixo e vou tirando esse cara. A reação vai sempre deslocando para cá para formar mais desse cara, porque eu tirei esse cara dali de dentro. Deu para entender? Não. Como é que eu te explico isso? Professor, tem um jeito de... Porque se ele está no sistema e eu preciso só, por exemplo, do D, na indústria tem um jeito de eu extrair só o D? Tem como? Se ele está no sistema dependendo. Aí é que está a função. Olha, gente, eu só tenho 2 minutos e pouco. Então, o que significa? Que na semana que vem, provavelmente, a gente vai voltar nisso daqui. Tá? A gente vai voltar nessa parte de equilíbrio. Então, qual é o exercício que eu quero que vocês façam para a semana que vem? Eu quero que vocês façam o exercício 1. Tá?
deixa o 2, o 1 e o 2, tá? Faça o exercício 1 e 2 e manda por e-mail. O 3 esquece. O 3 a gente discute ele semana que vem. Tá legal? Então, voltando nisso, vai acabar a aula, tá? Então, eu não vou... ela vai ser cortada de repente, né? Então, é o seguinte, gente. Numa indústria, por exemplo, esse e esse são reagentes. Eu estou colocando esses reagentes dentro de um sistema. Interessa para mim, esses reagentes, eu não vou querer tirar esses reagentes, porque eu preciso desses reagentes para reagir. Agora, quem estava falando comigo era a... Leandra, escolhe um produto. O que é produto? O D ou o F? O D. O D. Você quer produzir o reagente D. Então, vamos supor que o rendimento desse processo seja 60%, é um rendimento baixo. Você precisa produzir o D. Uma alternativa. Existe um meio de você tirar o D dali sem tirar o resto. Por exemplo, esse cara é líquido, esse cara é líquido, esse cara é líquido, esse cara é líquido, só o D que é gás. É fácil. Tá? Uhum. Eu tenho um jeito, por exemplo, de colocar um cara que dissolva o D sem dissolver os outros. Então, por exemplo, o único que se dissolve em cloroforme de todos eles é o D. Eu jogo um chuveiro de cloroforme e eu arrasto o D. Tá? Uma outra alternativa, eu não tenho como mexer no D, mas eu quero aumentar isso aqui. O que eu faço? Coloco o reagente C em excesso. E aí eu desloco o equilíbrio para lá e consumo muito mais do D. E eu vou perder esse C? Não, porque no final do processo eu pego esse C e devolvo ele para cá.